Boa tarde, boa noite, está no ar mais um Inegociável. Hoje, segunda-feira, 6 de dezembro, 6 de janeiro, estou com pensamento em dezembro ainda, 6 de janeiro de 2025. Confesso que eu estava aqui parada aqui um pouquinho, refletindo antes de começar o programa, porque nós estamos numa correria muito grande, muitos trabalhos para o nosso aniversário de 35 anos aqui em Recife, ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas estarão na Arena Pernambuco no dia 19, e é uma grande festa. E, claro, todo aniversário a gente já sabe, né? Isso pode ser aniversário de comunidade, nosso aniversário mesmo de algum familiar. Nós acabamos trabalhando muito para receber os convidados. Faz parte do amar, faz parte do se doar por aqueles que a gente ama e para aqueles que a gente quer perto. Pois bem, e eu parei aqui um pouquinho antes de começar, porque eu ficava dizendo, meu Deus, quantas coisas tenho para fazer. E graças a Deus, o Senhor me deu a graça de estar à frente desse programa, porque eu tenho que parar tudo. Eu tenho que parar tudo para fazer esse momento. E aí eu começava a pensar que quantas vezes Deus nos dá uma missão, Deus nos dá a graça de coordenar, de estar à frente, ou às vezes nem está à frente, mas Deus nos dá uma missão, antes de tudo, para nossa conversão. Queria começar o Inegociável de hoje refletindo sobre isso. Às vezes Deus deu a missão a você de ser ministro da Eucaristia, para que você convertesse em você o amor pela Eucaristia, o não faltar à Santa Missa, o não deixar o essencial na sua vida. Eu estou provando disso no Inegociável agora durante as férias, durante esses trabalhos. Claro que nós estamos em retiro, todas as noites nós temos adoração, nós rezamos o terço juntos, mas falta ter esse momento sozinho. A gente pode estar num retiro, mas a gente precisa de ter o nosso momento sozinho, a sós com Deus. É necessário estar somente o nosso coração e o coração de Deus. Que muitas coisas Deus vai falar ao nosso coração e tem falado através desse momento que nós estamos nos propondo a fazer, que é esse momento inegociável. Então, meu irmão, nunca deixe de dar sim a Deus. Ou até mesmo se hoje a missão que Deus confiou a você ela é muito pesada, ela é difícil, não tenha medo de continuar dizendo seu sim a Deus, porque Ele não escolheu você para essa missão pelos méritos, mas Ele escolheu você para essa missão, antes de tudo, para a sua salvação. Fique imaginando, se Deus não tivesse me dado a graça do inegociável, qual luta grande teria sido agora nas férias parar para rezar, para fazer o meu momento inegociável. Eu digo isso com toda a verdade, porque eu estou há quase 15 anos na comunidade e todas as férias era o tempo que eu tinha mais livre e era o tempo que eu tinha mais dificuldade de rezar. Então, Deus me deu a graça de, estando no inegociável, estando nessa missão, Deus faz em mim primeiro. Então, meu irmão, começando já o inegociável assim, vocês podem até escutar barulho de buzina, barulho de carro passando, não tem problema. Eu parei tudo para agora estar aqui com Deus e com vocês nesse momento de oração, nesse momento essencial para a nossa vida. Bem, como eu já disse, hoje é dia 6 de janeiro, vou até já anotar aqui no meu caderno, 6 de janeiro de 2025.
nós vamos refletir hoje, vamos continuar refletindo sobre as cartas de João. Nós paramos em uma carta de João na sexta-feira e vamos continuar. Na verdade, desde o ano passado a gente está refletindo sobre a primeira carta de São João e nós vamos continuar porque ela é muito preciosa. Primeira carta de São João, no capítulo 3, vamos ler do 22 até o 24 e do capítulo 4 nós vamos rezar do versículo 1 até o versículo 6. Repetindo, na primeira carta de São João nós vamos ler capítulo 3, do versículo 22 até o 24, e depois no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Mas antes de começar, vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo nesse momento que nos dê a graça mesmo, de não apenas ler, não apenas interpretar, mas que essa palavra, que esse estudo de hoje, que esse nosso momento inegociável de hoje, gerem em nós conversão, mudança de vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero mandar um abraço muito especial para os nossos estagiários que estão lá no estúdio em Cachoeira Paulista. Eu estou aqui em Recife gravando o programa, mas é muito interessante como eles assistem também, eles fazem o momento inegociável deles também. E isso é maravilhoso. Nós entendemos que não é de fato só o nosso trabalho, não é só o nosso trabalho, mas é a nossa missão. E quando a gente entende que é a nossa missão, faz toda a diferença. Então, antes de começar a rezar, eu queria mandar um abraço para eles, que certamente estão me escutando agora. E também para vocês que são perseverantes nesses nossos momentos inegociáveis. Já fizemos o sinal da cruz e diante de nosso Senhor, eu te peço, Jesus, em meio a todas as agitações, em meio a todas as coisas que já aconteceram no dia de hoje, nas nossas vidas, Espírito Santo, o maior tesouro que nós temos é o Senhor. Tu és a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Outro Deus não há. Tu és o Santo, Tu és nosso amigo, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Espírito Santo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com toda a verdade do nosso coração. Retira, Senhor, as máscaras. Retira, Senhor, toda a fortaleza que muitas vezes nós nos vestimos, mas que na verdade por dentro estamos fracos, estamos necessitados. Nós não queremos, Jesus, estar agora diante dos homens, mas nós queremos estar diante da Tua presença. Essa presença sagrada, essa presença sublime, Senhor, que cura, que liberta, que faz nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos agora que através dessa palavra, que através desse momento, o nosso coração possa ser transbordado da Tua presença, porque nós necessitamos. Assim como a terra precisa da chuva, ó Senhor, o meu coração, o nosso coração precisa de Ti. Por isso vem, Espírito Santo. Não nos permita apenas ler essa palavra, interpretar, mas que essa palavra gere frutos no nosso coração, que essa palavra nos dê força para continuar a lida dos nossos dias. Dai-nos a Tua graça, Espírito Santo, sobre o nosso físico, sobre a nossa saúde psicológica, emocional, nossa saúde física. Vem, Espírito Santo.
Vem, Senhor, eu quero ser santa. Tenho certeza que essas pessoas que estão assistindo, escutando, elas também desejam a santidade, desejam também agradar o teu coração. Por isso, vem, Espírito Santo, dai-nos a tua graça, Senhor. Derrama sobre nós o batismo, a efusão do teu Espírito Santo. Cantaralabariere, cantaralabaralabariere, labaralabaralabaralabaralabariere. Cantaralalalaiera, laralaiera, laiera, laiera. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre aqueles que estão caídos, fadigados. Vem, Espírito Santo. Levanta, Senhor, do vale de ossos secos. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que estão como que perdidos, sem direção. Vem, Espírito Santo. Te consagramos também, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, todo esse momento. Que o manto dela nos cubra. Que assim como a canção diz, que ela também possa nos formar, nos acalmar, nos ensinar. E por isso nós te pedimos, Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O barulho dos carros passando, espero que vocês não estejam escutando. Mas vamos ler então a nossa palavra. Como eu disse, João, capítulo 3, o 22 até o 24, e depois o capítulo 4, do 1 ao 6. E de tudo que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é do espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os quer. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um dos versículos que já chama a minha atenção e eu já vou anotando aqui são esses primeiros versículos, onde diz assim: e tudo o que lhe pedirmos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. Fazemos o que é agradável aos seus olhos. E depois ele diz: eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros como ele
nos amou. Como é forte isso, não é? Amemos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Eu fico pensando como é difícil. Como é difícil amar. Amar não é uma coisa fácil. Se o amor fosse uma coisa fácil, o mundo não estaria da forma que está. É interessante porque o amor, ele passa por fases. Já percebeu? Ele passa por 3 fases. Pelo encanto, pelo desencanto e pelo amadurecimento. Enquanto eu estou encantada e eu digo que amo, ainda não é amor. Porque eu estou no encanto. Só se ama o que se conhece. Então, quando está no início, quando está na fase do encanto, por mais que possa sair da nossa boca assim um eu te amo, mas no fundo ainda é um encanto. Na fase do desencanto é onde o amor é provado. Se na fase do desencanto as pessoas desistem, é porque no fundo, não existia amor. Porque São Paulo vai dizer que o amor supera tudo. Tudo. E como diria Monsenhor Jonas, tudo é tudo. O amor de verdade supera tudo. Por isso que depois da fase do desencanto é a fase do amadurecimento. É quando eu conheço a pessoa, eu já não estou mais naquela fase do encanto, eu já me decepcionei, eu já conheci a pessoa, vamos dizer assim, dura e cru, mas mesmo assim eu permaneço porque amo. Porque o amor que eu tenho é maior do que os defeitos que aquela pessoa tem. E por isso, o amadurecimento é quando eu não tenho mais o encanto, não tenho mais a paixão, mas eu permaneço. Mas a palavra de hoje vem dizer de que o mandamento, no versículo 23, eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Por que eu comecei falando sobre as 3 fases do amor? Para a gente começar aqui o nosso estudo. Porque é uma palavra muito forte que São João vem dizer hoje para nós. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Se nós formos olhar a capacidade de amar de Deus, e aqui São João fala, amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou, como Ele nos mandou. Amar quem a gente ama é fácil. É fácil quando comparamos a amar aqueles que nós não queremos amar. E esse versículo não é apenas para pessoas que se amam, é para todos. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. E aqui eu começo a anotar no meu caderno já esse versículo. Amemo-nos
uns aos outros, como Ele nos mandou. Depois, diante dessa palavra, eu venho uma pergunta. Eu tenho amado de verdade? Eu tenho seguido esse mandamento? Eu tenho me colocado aberta a esse mandamento? Porque normalmente a gente diz assim, né? Quero amar. Na música diz assim, né? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aí chega um ser humano que Deus envia pra gente provar isso. Ai, Jesus. Eu confesso que, sendo muito verdadeira assim com vocês, nesses últimos meses, Deus ele tem inquietado o meu coração a amar aqueles que eu não quero amar. A amar aqueles que me prejudicam. A amar aqueles que querem o meu mal. E eu digo para vocês, é o maior desafio da minha vida hoje. É esse. Eu achava que aprender a dirigir e passar no Detran, na prova do Detran, era difícil. Não sei se vocês já viveram esse teste, mas eu me tremi tanto, que eu demorei a passar. De tão difícil que é. Eu já fiz vestibular numa federal, também muito difícil, consegui passar. Mas nenhuma das provas que o mundo nos oferece é tão difícil quanto amar. Por isso que a maior prova que Deus nos deu foi de amor, quando Ele nos deu o seu único filho pela nossa salvação, para morrer de amor. São Francisco de Assis diz: o amor não é amado. E eu posso dizer, até que vou dizer assim, que uma coisa assim meio que radical, mas se nós não amamos os que estão ao nosso redor, seja eles, abre aspas, dignos ou não do nosso amor, nós precisamos entender que se nós não aprendemos a amar os seres humanos, nós também falharemos no nosso amor a Jesus, no nosso amor ao Senhor. Porque São João, quando ele diz isso, amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. E qual foi a forma que Ele nos amou? Eu vou até anotar aqui, ó. Ele nos amou dando tudo pelo tudo. Essa foi a forma que Ele nos amou. Que Ele nos amou e que Ele nos ama. A minha pergunta é:
Eu tenho dado tudo? Eu tenho dado tudo na luta em amar? Ou logo me acomodo? Logo perco o ânimo? Eu refleti muito durante esses últimos meses. Alguém que me feriu, alguém que me machucou, alguém que me persegue, alguém que me decepciona. E essa pessoa, chegou um momento que eu tinha até desistido dela. Vou desistir dessa pessoa, porque não tem jeito mesmo. Até o momento que Deus disse para mim que ela poderia ser, ela é para mim hoje, o meu canal de salvação. A pessoa que é mais difícil hoje de você conviver, a pessoa hoje que é mais difícil de você amar, tá lembrada dela aí? Tá lembrada dele aí? Lembre. A palavra e o estudo de hoje é nos alertando. Evelyn, apenas ame. Eu até vou colocar aqui, ó. Evelyn, apenas ame. E nada mais. Apenas ame. Porque às vezes a gente se depara com situações em que a gente não tem como ter o controle na vida da pessoa. Não é verdade? A gente não tem como ter o controle do que o outro está sentindo, do que o outro sente ou quer fazer. A gente não tem esse controle. Não tem. E não vamos ter. No entanto, cabe a nós amarmos. Se a pessoa ficar com cara feia pra gente, se a pessoa continuar nos perseguindo. Amar é a única escolha que nós iremos fazer em que nós temos certeza que sairemos vencedores. Por isso eu vou colocar aqui, ó. Amar é a única escolha que faremos que temos certeza que sairemos vencedores. Porque o mundo hoje diz para nós... Opa, chega, o microfone caiu. O mundo diz hoje para nós exatamente o contrário. De que amar quem nos persegue, enfim, é de ser besta. Mas na verdade não é. É de uma sabedoria quando nós aprendemos a perceber que a pessoa que mais nos fere, a pessoa que mais nos decepciona, a pessoa que é mais difícil da gente amar, ela está na nossa vida justamente para nos ensinar a amar. E isso é um grande tesouro. Quem aprende a amar, quem não quer amar, já entendeu tudo. Entendeu tudo. É uma grande libertação que acontece no nosso coração. Quando a gente se propõe a amar quem a gente não quer amar. É a maior vitória que nós podemos alcançar na nossa vida. Romper, morrer para si mesmo e ser aquilo que Deus quer na vida do outro. Amor. É lembrar de Santa Teresinha, é lembrar de tantos santos que entenderam tudo. Entenderam que quando nós amamos, nós escolhemos a melhor parte da nossa vida. Por isso, meus irmãos, diante do estudo de hoje, vem para nós, sem dúvida nenhuma, uma grande ordem de Deus. Evelyn,
E aí você pode dizer o seu nome. Apenas ame e nada mais. Eu passei anos da minha vida tentando descobrir aquela frase de Dom Bosco: dai-me almas e ficai com o resto. E eu não conseguia entender essa frase. Eu perguntava a um, perguntava a outro, e ninguém conseguia me responder. Mas esse resto que Dom Bosco fala é justamente, eu faço essa interpretação, é a fama, é tantas outras coisas que o mundo tem interesse hoje. E ele diz: dai-me almas e ficai com o resto. O mais importante para Dom Bosco era a salvação das almas. Hoje o Senhor atualiza quase que essa frase e ele diz para mim e para você: Evelyn, apenas ame, nada mais. Nada mais. Apenas ame. E com essa certeza, nós vamos terminando o inegociável de hoje, entendendo isso da parte de Deus, essa palavra tão profunda. Evelyn, e aí você pode dizer o seu nome. Apenas ame e nada mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Com a graça de Deus, amanhã nós estaremos aqui em mais um momento nosso inegociável.